a gente tem de tudo no mercado. Não é fácil as pessoas acreditarem que você está em casa trabalhando. Ainda existe muita desconfiança. É um tema cultural. A culpa disso, eu acho que é até um pouco nossa mesmo, porque o brasileiro, em geral, é uma pessoa que gosta de levar vantagem em tudo, como já dizia o nosso amigo Gerson. Então, isso acaba gerando uma desconfiança muito grande. Precisa de uma maturidade bastante grande. E maturidade até para você estar em casa e trabalhar. Se você tem filho, como a Márcia estava comentando, como tratar isso? Como explicar para o seu filho de 3 anos que você está em casa trabalhando e você não está em casa para brincar com ele? Então, esse é um tema bastante polêmico. Eu trabalho hoje na Hershey e é recente o tema home office lá. E lá eles pedem para que todo mundo faça pelo menos um dia de home office por semana, o que é muito bacana. Realmente isso é muito bacana. Vai Mas, ajudando a criar cultura, né? exatamente, e isso é um tema, assim, que assim, necessita disciplina. Você precisa estar em casa e se conscientizar de que você está em casa para liberar espaço na rua, para tirar carro da rua, para tirar poluição, para, enfim, melhorar até a vida na cidade, que vem ao encontro daquele tema lá de cidades inteligentes, que isso faz parte de cidade inteligente. Agora, aqui no Brasil, são poucas cidades que têm condições tecnológicas disso. E vou mais longe, gente. A gente tem uma fábrica em São Roque, que é aqui 60 quilômetros de distância, não chega fibra ótica lá. Quer dizer, então, você pode imaginar a condição de infraestrutura. Vou mais longe ainda. Eu trabalho no Eldorado, Shopping Eldorado. A gente tem um prédio lá de 32 andares. O prédio é mega inteligente. Você tem lá elevador inteligente, persiana inteligente que abre e fecha sozinho conforme a temperatura e luminosidade. Não chega fibra ótica. Estou falando aqui, na ponte da Eusébio Matoso. Não chega fibra ótica lá. Então, a gente tem um tema muito sério aí em termos de infraestrutura, de serviço público, para a gente poder usar o recurso de home office. Então, não é só quero fazer, vamos fazer, é bacana, lindo, maravilhoso, mas a gente tem alguns temas que são anteriores até a poder disponibilizar esse tipo de cultura na empresa. Então, é um tema interessante. Obrigada, Alfred. Márcia, à vontade. Agora. Ô, Márcia, você pode me pôr na fila aí depois? Não, já te vi aqui, Ronaldo. Pode Ah, não, deixar. é Furtado, Furtado. Desculpa, Furtado. É que o Ronaldo está antes de você. Não, tudo bem. Obrigado. Tranquilo. Agora entra a Tercília. Tirou a mãozinha dela? Não, tá aqui. Tercília, quiser falar? Oi, boa noite para todo mundo. Então, a minha observação está sempre focada nos seres humanos, né? Concordo com o que o Alfred falou. Realmente a gente possui limitações assim incríveis, né? Tecnológicas. E em São Paulo, essa de não ter fibra ótica ali no Rio Pinheiros, vamos dizer assim, é absurda, né? É uma coisa inconcebível, mas é. Mas o que me preocupa no home office é o seguinte, é a integração das pessoas, primeira coisa. Não se trabalha sozinho em uma organização. As áreas dependem uma das outras, têm que interagir, e o home office afasta fisicamente as pessoas. Mas isso também não é tão importante porque há integração virtual, tudo isso pode acontecer. No entanto, a solidão que advém desse processo é muito grande, eu acho, porque a pessoa continua na casa dela, não muda de ambiente, ela pode até ter um escritório onde ela trabalha, ter um conforto, ter
uma condição de ninguém perturbar, ser uma pessoa disciplinada, mas ela está só. E isso eu não sei se é bom para as pessoas, porque no final das contas, quando você sai de casa, você vai para um outro ambiente, você não precisa nem bater papo, você vê outras pessoas, você conversa, você parte para um ambiente de integração física maior. E a solidão, ela é diminuída, né? Fica imperceptível. Então, isso me preocupa. Eu acho que a gente pode ter no futuro um monte de gente doente, psicologicamente falando, por estar desintegrada. E aí desintegra não só em matéria de relacionamento, mas interiormente. Essa é mais uma preocupação e eu gostaria muito de saber da opinião de quem já experimentou. Eu tive uma experiência, eu trabalhava em Guarulhos, que é a 20 quilômetros daqui, é pertíssimo, né? E Guarulhos é uma cidade de interior ainda, ela é bem provinciana, bem diferente de São Paulo. Aí eu quebrei o fêmur e eu não podia ir trabalhar. Então, eu era gerente de RH da empresa, eu fazia tudo virtualmente. Quer dizer, foi um home office do lado avesso, né? Mas funcionou. Agora, eu não vi a hora de voltar, não por causa de não estar conseguindo trabalhar, mas eu não vi a hora de voltar, de estar com as pessoas e me sentir num outro ambiente, tudo isso. Então, aí foi uma experiência pessoal e eu gostaria de saber de quem já trabalhou nessa condição, se isso ocorre ou não. Entendi. Tercília, eu trabalho home office e não é de agora. Então, para mim, a experiência foi muito positiva, porque era uma coisa que eu queria, mas eu também sou uma pessoa que me comunico, eu cuido de não ficar isolada. Então, eu me cuidei nesse aspecto, né? Por uma iniciativa minha, não é uma tendência, não é isso. Eu sempre fui assim, né? Então, eu me comunico, eu me integro e, assim, eu não fico só aqui. Eu vou no escritório, eu faço as reuniões, tenho a possibilidade de fazer horários alternativos quando eu tenho que ir, então eu fujo desse trânsito, então eu tenho uma equação que eu fui construindo e aprendi a me organizar. Foi assim que eu fui lidando, então hoje eu tenho essa característica, mas eu tenho uma irmã que não consegue, não dá, ela não consegue trabalhar home office, ela não consegue no virtual. Então, eu acho que vai muito da característica da pessoa, tá? Tem razão, tem razão. É a característica da pessoa. Eu já me preparei para isso, eu busquei isso, eu fui em direção a isso. Mas, enfim, foi como eu consegui lidar. E lido bem, né? Eu estou sempre indo à rua. Então, isso é importante. Então, compartilhando a minha experiência. Agora eu vou colocar o Lucas. A Tercília vai fechar a mãozinha dela. Já fechei. Acho que fechei. E vai entrar o Lucas agora para falar com a gente. Oi, Lucas. Lucas? Oi, agora sim. Agora, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Eu estou falando aqui de Porto Alegre, tá? Vocês devem estar vendo pelo cachecol aqui, né? E aí, só para contar para vocês que eu tava tentando fazer um rewind aqui no meu sistema e eu calculo mais ou menos 20 anos que eu venho tendo essa experiência de home office. E em 98, né, a estrutura de internet era bem diferente, vocês se lembram, né? Eu vejo o seguinte, que se vocês percebem que em determinados locais de São Paulo não existe fibra ótica, eu nem vou falar aqui do Sul, né?
Tem alguns locais aqui que é de chorar, assim. Realmente não tem quase nenhuma infraestrutura, mas existe aí toda alguns polos, alguns focos, né? Em virtude das startups, em virtude dos coworkings, e em virtude desses cafés mesmo que se deram conta que o Wi-Fi continua sendo um atrator de cliente. Então, eu vejo, assim, nos lugares que eu vou, muitas pessoas trabalhando remotamente. Eu vou dizer que essa fala da Tercília eu adorei, porque realmente tem horas que tem um sentimento de solidão, né? A gente se sente sozinho de ficar trabalhando muito, muito em casa e tal. E um outro sentimento também que eu não sei se se vocês já se perguntaram, que é você estar no mesmo ambiente, assim, né, para fazer muitas coisas, assim. Então, daqui a pouco levanta e lava uma louça, daqui a pouco senta e faz não sei o quê, daqui a pouco começa uma coisa, é interrompido porque a máquina terminou de lavar uma roupa e você vai estender, porque afinal você está ali, né? Não tá, vai deixar a roupa até que horas ali. Então, eu acho que a gestão das tarefas e dos compromissos e das atividades, ela demanda mais organização. Então, é desafiadora no meu ponto de vista. É claro, né, se você mora, né, numa casa bem grande, você tem uma empregada trabalhando, também é outra circunstância. Então, tudo varia muito. Mas eu falo de uma média geral aí do trabalhador brasileiro que mora na sua casa, tem acesso facilmente a todos os cômodos e vai achar algum canto para trabalhar e provavelmente vai sofrer as influências das outras coisas. E um outro aspecto que a Tercília comentou e que eu acho que é bem importante é quando a gente tem filhos, né? Eu quando estava no outro relacionamento e tinha minha filha pequena morando junto, realmente era muito, mas muito desafiador dar conta dessa questão do trabalho em casa. Porque como é que tu vai explicar para aquela criança, né, que ela chega né, toda entusiasmada, assim, toda cheia de energia, assim, que ali agora tu não pode. E o próprio fato de tu ver ela já te tira foco daquilo que tu tá fazendo. Então, acho que essa conciliação de tudo, ao mesmo tempo que é um desafio, também é uma oportunidade para a gente aprender, a gente crescer, saber focar nas coisas, mas realmente eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que impor um limite. Tal dia eu vou no coworking, tal dia eu vou na empresa, fazer reunião com o cliente também é muito bom, estar em contato com as pessoas pessoalmente. Mas se não fossem essas tecnologias, a gente não estaria fazendo o que a gente está fazendo agora, que também é especial, né? Então, acho que a palavra aí deve ser equilíbrio, de conseguir organizar tudo isso e manter, né, a sanidade mental, emocional e a produtividade também. Obrigada, Lucas. Agora entra... Alguém quer comentar sobre a fala do Lucas? Eu gostaria. Você está me escutando, Márcia? Estou te escutando sim, Alfred. Bacana. Bom, Lucas, bacana essa sua experiência, compartilhar essa experiência. Afinal de contas, é muito tempo fazendo home office. Eu acho que você até desaprendeu de fazer office, né? É engraçado isso, mas eu acho que você e a Tercília tocaram um tema bastante importante, que é a solidão. Eu acho que realmente vamos corrigir. Eu acho o home office legal, mas eu acho que não pode ser a única opção. Eu acho que você tem que ter a opção também de ir para o escritório. Porque, como a Tercília disse, é verdade, o contato com as pessoas é muito importante. Mesmo porque é nesse contato que você aprende, você evolui, você escuta os outros, e a partir do momento que você faz só home office, você acaba vivendo aquele seu mundinho, né? O mundo de Andy. Então, eu acho que é uma experiência bastante legal essa que você compartilhou com a gente.
realmente a tecnologia é fundamental. E graças a elas a gente está fazendo isso. Veja só, temos pessoas em Porto Alegre, São Paulo, e poderíamos ter... Márcia, você está em que lugar que você está, Márcia? Hoje eu tô em casa, em São Paulo. Em São Paulo. Porque tem vezes que... Veja só, você vai para Goiânia. É Goiânia que você... É Rio Verde. A Rio última Verde. vez que eu... Não é uma cidadezinha qualquer. Não. É uma cidade, e lá a gente tinha dificuldades de escutar você, cortava a sua fala, enfim, realmente é bastante interessante o equilíbrio. Eu acho que realmente a palavra aqui foi bem utilizada, é o equilíbrio. Agora, nos mundos mais, no velho mundo, vamos dizer assim, na Europa, mais nos Estados Unidos, acho que o home office é mais comum nos Estados Unidos. Eu acho que lá o pessoal não tem muito problema de tecnologia, né? Porque a tecnologia sai na torneira. Enfim, é bom o seu compartilhamento, Lucas, muito bacana. Ana Paula. Oi, aqui é Maria Isilda. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Maria Isilda. Tem uma filinha para você poder falar? Ou você quer comentar sobre o Lucas ou você vai aguardar? Queria comentar sobre o dele também. Tá. Na verdade, eu também concordo, é um pouquinho difícil de administrar, mas, por exemplo, eu já tive várias experiências de trabalhando sempre na mesma empresa, mas de trabalhar em área que podia pouco home office, porque lá é por área que a gente administra se pode ou não pode trabalhar home office. Aí eu trabalhei numa área internacional, que eu trabalhava o tempo todo, né, às 8 horas do dia era home office, porque a equipe que eu trabalhava era uma equipe externa, então, assim, era só por call mesmo, né, dessa forma. E aí essa coisa de solidão, assim, nunca senti muito, porque também eu queria muito trabalhar home office, né, porque, assim, eu acho legal essa coisa de você poder fazer as coisas de casa, cuidar de filho, trabalhar, e fazer tudo junto e não necessariamente fazer assim no horário que tem que ser das 8 às 17, mas pode ser das 8 às 20, pode ser das 8 às 22. Então, essa flexibilidade, né, que é possível, né, com esse home office, eu gostava, eu gosto, né, ainda também faço isso hoje, e, assim, esse negócio de, não tem com quem conversar, sair, então eu sempre, umas 2 vezes por semana também arrumava um grupinho para fazer, para almoçar junto, ou para jantar junto, né, que podia estar compartilhando e distribuindo assim, saindo dessa solidão e conseguindo, né, inclusive trocar ideias. Eu, assim, sou super a favor, eu gosto e me dou super bem com o home office. Hoje eu trabalho metade, né, mas a minha intenção é mais tempo, assim, 10% no escritório e o restante fora, por exemplo. Apenas para complementar, a Tânia colocou algumas observações no chat, não sobre a sua fala efetivamente, mas sobre o home office. São duas coisas, dois termos, na verdade, locais alternativos de trabalho que não seja no escritório. Então, hoje você tem aí os coworkings que podem estar próximos da sua casa, por exemplo, e aí mitigaria esse impacto que a Tercília está falando. Então, o que a Tânia está postando aqui, não preciso ler tudo, mas trabalho que é realizado em espaço alternativo, pode ser no escritório, pode ser em casa. Acho que o termo mais adequado seria trabalho remoto. Você não precisa estar presencialmente naquele local para realizar um trabalho. E aí, essa opção pode ser sua, pode ser coworking. Eu acho que hoje... Assim, o home office a gente... A gente chama home office, mas é isso, é um trabalho remoto. Por exemplo, lá onde eu trabalho, a gente está podendo trabalhar de outro país. Quero ficar, sei lá, 3 meses no país A, 2 meses no país B, e trabalha de lá. Assim, não importa onde está. Importa que você tenha a equipe, que você se conecta com a equipe, aí você só tem que se programar para os horários, dos fuso horários dos países, mas é só.
Então não importa onde tá, né? Assim, e por outro lado, eu acho essa liberdade assim simplesmente maravilhosa. Entendi. Obrigada, Marizilda. Agora entra a Ana Paula Lepone, pela filhinha aqui. Olá, tudo bem a todos? Boa noite. Oi, boa noite, Ana Paula. Olá. Estou com a voz um pouco ruim, eu estou com uma rinite muito severa aqui, mas eu queria comentar, eu fiquei pensando bastante durante a semana, quando vocês fizeram aquelas conversas, né, via WhatsApp, e coincidentemente, fiquei pensando muito no assunto, porque eu já penso na escala da cidade, né, eu como arquiteta, não tenho como pensar na escala da cidade e na questão da mobilidade. Na hora que eu entrei, alguém estava falando disso, eu não peguei a conversa toda, então não sei exatamente o que você estava falando a respeito, mas recentemente eu vi um artigo, né, que São Francisco criou um aplicativo baseado na dificuldade de acesso aos lugares, né? Então, qual a dificuldade de chegar em transporte público aos lugares, dimensionando isso em tempo, em complexidade, quantidade de transporte, enfim, né? E isso eu fui pensando com outras coisas, que eu trabalho com a questão da mobilidade aqui também, pensando um pouco o quanto que o home office, né, ou esses centros né, de trabalho que não são necessariamente as empresas, né, de coworking e tudo mais, como eles podem melhorar a mobilidade das cidades, principalmente no caso de uma cidade como São Paulo, né, que a gente pode falar mais bem de imobilidade urbana do que mobilidade urbana. É verdade. É mais a imobilidade, né? Nós não temos números, né? Na época que eu trabalhava eu fiz a parte do licenciamento ambiental do Programa de Mobilidade de São Paulo. Nós não temos dados, por exemplo, de quanto de dinheiro a gente deixa de ganhar por não ser produtivo por causa do tempo que a gente passa no trajeto entre casa e trabalho, né? Então, se a gente pensa nos moradores da Zona Sul de São Paulo, por exemplo, eles demoram 4 horas para chegar ao trabalho. Eles saem de casa às 4 da manhã. Então, eles acordam às 3 da manhã para pegar a fila de interminável lá no terminal Jardim Ângela para poder chegar no centro expandido de São Paulo às 8. E demoram mais 4 horas para voltar. Né? Então, qual é a qualidade de vida das pessoas que moram na Zona Sul? Passando 8 horas das suas vidas diariamente no trajeto de casa a trabalho. Isso impacta diretamente na questão da saúde pública, né? Porque as pessoas enfermam muito mais, que sobrecarrega o sistema público de saúde também, né? Que junta com outro dado, que é a questão da poluição, né? Gerada pelos automóveis, né? Eu tenho um dado aqui que eu levantei, por exemplo, 7 milhões de pessoas no mundo morrem por causa da baixa qualidade do ar, né? Então, assim, são dados muito fortes que a questão de você ter uma outra... A não necessidade de deslocamento diário de todo mundo para os postos de trabalho impactaria muito na qualidade de vida urbana, na questão da saúde pública, né, na questão da produtividade, né, de você poder produzir melhor, de você descentralizar o trabalho, né, tendo em vista que 80% dos postos de trabalho na região metropolitana de São Paulo estão no centro de São Paulo. Então, você imagina 80% das pessoas que moram na região metropolitana de São Paulo se deslocando para o centro, diariamente. Né? Então, eu acho que aqui a gente poderia falar em várias... Como vocês falaram das experiências pessoais, né? Eu também já fiz um pouco de home office. Eu não gosto muito porque eu sou uma pessoa meio dispersa, né? Então, a questão da filha, da máquina de lavar roupa, de não sei o quê, me distrai exageradamente. Mas, eu juntando um pouco as falas que vocês fizeram anteriormente, a gente está falando de uma série de escalas, né, que a gente precisa avaliar e medir, né, talvez criar indicadores, talvez a questão da mobilidade, da imobilidade urbana, né, o impacto qual que seria o número bom, né, de menos deslocamentos na cidade por questão de trabalho, a questão da saúde pública, né, o quanto isso impactaria, né, qual seria a medida boa, né, para impactar positivamente na questão não só da saúde pública, mas com a questão do gasto público em saúde.
também entender, talvez, políticas setoriais, né? Aí entraria no âmbito das empresas, né? Como elas poderiam medir isso, né? Nos seus setores, né? Em termos de benefício para o funcionário, aumento da sua qualidade de vida, melhoria, diminuição também do enxugamento, né? Da infraestrutura necessária, né? Física da própria empresa. Enfim, teria que pensar aí também em termos de né, o setor, né, fazer uma avaliação, né, colocar numa balança em termos aí de quanto isso seria benéfico economicamente, em termos de qualidade do trabalho, em termos de melhor das relações pessoais, né, dos funcionários. A questão também da economia local, né? Você trabalhar com mais coworkings e descentralizar o trabalho, né? Fomentaria novas centralidades na cidade, né? O que generaria uma nova economia nesses locais, né? Em volta desses novos polos, né? Eu acho que tudo isso são coisas para se medir ainda, que não estão medidas, né? Essa questão que a Tessira levantou, né, da predisposição individual, tem gente que se dá muito bem, tem gente que não tanto, né? Qual é a medida boa, né, no nível pessoal, para a pessoa também não adoecer, né? Essa questão dessa solidão que o home office acaba introduzindo, né? Mas eu acho que melhoraria também muito se isso fosse feito de uma maneira planejada pelas empresas, pelos setores, alinhado com políticas públicas, na questão de melhoria da divisão das tarefas, né? E do planejamento do trabalho. Eu acho que impactaria positivamente se a gente pensasse isso não como decisões individuais ou de empresas, né? Pelo que eu estou entendendo, que vocês estão explicando, aí as empresas também não medem muito quanto essa pessoa pode ficar fora ou quanto não, né? Isso não está medido, né? Uma coisa mais pode ou não pode fazer home office, né? Mas eu acho que se talvez fosse feito de uma maneira mais planificada e mais coordenada com política pública, política setorial, levantar indicadores, a gente poderia organizar melhor essa coisa e tirar melhor proveito dessa situação, né? Não de forma obrigatória, mas encontrar um equilíbrio justo para melhorar a qualidade de vida nas cidades, para poder melhorar a qualidade de vida no trabalho, para diminuir questões da mudança climática, que está diretamente vinculada com a questão da poluição, né? Então, essa minha rinite é por causa da poluição. Né? Então, eu acho que tem uma série de assuntos aí em volta da questão do home office, mas além da decisão pessoal, que eu fiquei muito interessada, adoraria poder criar indicadores de todas essas coisas e trabalhar isso com setores, né? Não só com as empresas, mas com uma política setorial, que eu acho que pode ser bem interessante. Tá aí uma ótima ideia para a gente depois pensar, talvez, em montar um outro grupo que pudesse viabilizar essas petições para a gente poder olhar para isso de uma forma mais consistente, né? Eu acho que Sim. é super válido para uma discussão e para um grupo. Vários setores trazendo possíveis estudos e resultados para gerar esses efeitos. A Tânia entrou no chat aqui, ela fez uma colocação que é uma coisa bem importante, que seria assim, ok, as pessoas nos grandes centros e tal, mas há uma preocupação com aqueles que não têm essa condição no momento, né? Eu, particularmente, dentro dessa visão que você trouxe agora, eu vejo que, como vai haver, se isso for um padrão adotado, e isso se tornar viável para a grande maioria, daqueles que podem, então vai ter uma diminuição do fluxo de trens, de outros impactos, né, que podem vir a gerar benefícios para aqueles que vão ter que continuar trabalhando dessa forma. Porque certamente nem todas as instituições vão conseguir seguir para esse modelo, né? A gente sabe. Sim. Então, eu acho que vai esvaziando e vai gerando outros níveis de benefício, né? Alguém mais quer colocar alguma coisa em relação? Senão eu queria comentar alguma coisa que a Ana Paula falou. Porque eu vi aí, eu ia te chamar porque você... Era a minha vez. Essa provocação. Não, beleza. Era depois do Ronaldo, mas o Ronaldo não vai ficar bravo. Não vai, porque na verdade eu não vou precisar falar mais, porque quando eu fiz a provocação no grupo para falar sobre esse tema, eu também participo de
hoje, né, de um grupo político, né, que eu não vou falar aqui, não é o fórum, né, mas que a Ana Paula resumiu exatamente todo o objetivo que eu tive em relação a colocar esse assunto no grupo. Porque, obviamente, existem as preocupações em relação a tudo que foi dito aí pelos colegas, né, antes da Ana Paula, em relação à condição de trabalho, em relação à verificação de produtividade, com relação a quem tem condição, por exemplo, de trabalhar em casa, se tem filho, a máquina, tudo isso realmente muito questionável com relação à questão do home office, tá? Mas todo o aspecto e toda essa dissertação aí que a Ana Paula fez, ela realmente está indo ao encontro daquilo que é a preocupação hoje dos grupos de sustentabilidade que se preocupam com essa questão. Porque hoje o home office ele exatamente é visto como uma solução para as grandes cidades em termos de sustentabilidade, em termos de poluição, saúde pública. Por isso que eu vou dizer, eu nem vou precisar falar na minha vez, porque, na verdade, o meu objetivo era, inclusive, colher informações para chegar nesse nível de discussão. Por exemplo, não seria interessante discutir investimento público para tornar isso possível? Hoje, os governos se preocupam em construir vias de acesso para carro, questão do transporte público, mas qual a preocupação de evitar que a pessoa realmente tenha que ter uma facilidade no sentido de sair 3 horas da manhã da casa dela para chegar 8 horas da manhã no escritório na Faria Lima? E ela mora lá em Guaianazes. Então com todas as grandes mentes que participam desse grupo, eu me sinto realmente até pequeno perto de grandes coisas que eu vejo, né? E isso me deixa muito feliz em participar. A minha maior questão aí era exatamente ouvir isso que a Ana Paula falou, no sentido de existe uma coisa maior do que a relação eu posso ficar em casa trabalhando, eu posso ou viabilizar que a sociedade, de uma maneira geral, consiga ser mais sustentável em todos os sentidos, saúde, meio ambiente e tudo isso que a Ana Paula dissertou. Então, eu acho que existe hoje condições, e por isso que eu coloquei no grupo, em busca de soluções como que a gente podemos ter ferramentas para medir produtividade, ferramentas para medir aquilo que pode ser feito em home, como mudar a cabeça dos postos de trabalho, no sentido de trazer a tecnologia para que viabilize que realmente o bem maior seja feito, que é a questão da sustentabilidade. E também, falando da saúde pública, o quanto que isso pode impactar socialmente para cada ser humano. Eu, na década de 80, eu estava na minha adolescência, eu li 2 livros que já me impactaram em relação a isso, que foi um livro chamado Todo Dia Pode Ser Segunda-feira, eu não lembro se o autor era o Ricardo Sandler ou alguém do meio, não lembro o autor, mas foi um livro que me impactou, tinha 15 anos de idade. E eu li um outro livro chamado Desenvolvimento Sem Trabalho, do Domênico De Masi, que não é um filósofo, mas era um livro muito curto e naquela década já tinha algumas preocupações com relação a isso, né? Com relação ao ser humano poder ao ecossistema inteiro, não só a questão da atividade em si, mas a questão do que é melhor para o meio ambiente, do que é melhor para a sustentabilidade. Então, assim, eu até pode pular a minha vez, porque, na verdade, a Ana Paula falou o que eu queria falar, muito bem, inclusive, melhor do que eu, mas, de fato, eu gostaria de pegar dados, né, do grupo com relação a o que pode ser avaliado em relação a incentivar não só políticas públicas, como ferramentas para poder, no futuro, né, as pessoas poderem conseguir conciliar aquilo que pode ser sustentável com aquilo que pode ser produtivo. É só isso mesmo. Obrigada, Furtado. Obrigada mesmo. Agora eu tenho uma pergunta aqui. A Tercília e a Ana Paula levantaram a mão, mas é contrapartida a conversa do que ele falou ou são novas colocações? Só para eu poder fazer a fila andar, porque senão o Ronaldo está ali, tadinho.
Não, é Põe com o relação ao que Ronaldo. ele falou. Ah, tá. Então, É com relação entra a ao que Ana ele Paula, falou. depois entra a Tercília. E Ok. aí a gente vai Muito pro Ronaldo. rapidamente. Tá. Muito rapidamente. Isso que ele está pedindo, na verdade, a gente precisa construir esses indicadores. A gente não tem isso medido, né? A gente não tem a gente sabe que impacta na saúde pública, a gente sabe que aumenta o gasto de saúde pública, a gente sabe que impacta na qualidade de vida da pessoa, a gente sabe que impacta na produtividade das empresas, dos setores, enfim, mas a gente não sabe o quanto, a gente não sabe qual é a medida, a gente não sabe o que os setores podem fazer para fazer a questão da sustentabilidade ser compartilhada, de corresponsabilidade, né? Então, esses indicadores, nós precisamos criar, a gente precisa medir, que nem esse mapa de São Francisco eu achei muito legal, porque ele não mede aonde ele não tá, a cidade não está mapeada pelo programa de mobilidade, mas ela está mapeada com base à dificuldade de acesso aos lugares. Isso é fantástico, é olhar ao contrário, é olhar o problema para poder medir o quanto que o tamanho do problema impacta na qualidade de vida, no desenvolvimento urbano, no desenvolvimento econômico da cidade, né? Principalmente em cidades, em regiões metropolitanas, né? Porto Alegre, São Paulo, enfim, isso impacta fortemente. É mais nesse sentido, a gente precisa construir esses indicadores. Eu acho importante, o Mário Canedo fez uma colocação aqui. Cadê? Mário, se você quiser falar, é em cima da fala da Ana Paula. Espera um pouquinho, Tercília, mas senão eu não consigo coordenar tudo. O Mário está dizendo o seguinte, que na década de 90 ele participou de um projeto no IPEA, onde foi medido a perda financeira por conta da perda de tempo no trânsito. Talvez depois ele pudesse compartilhar isso e aí nos ajudar. O nome da pesquisa era Deseconomias Causadas pelo Trânsito. Já lá se estabeleceram indicadores e se chegou a um valor financeiro dessas perdas. Talvez a gente pudesse depois, Mário, compartilhar com a gente algumas coisas. Tá bom? Obrigada, Mário, pela contribuição. Ele está com a mãozinha levantada. Espera um pouquinho, que é em cima dessa fala, Mário. Não, depois eu espero a minha vez, que aí eu tenho uma experiência com essa parte de trabalho remoto, home office, equipes distribuídas, eu queria compartilhar um pouco, mas eu espero a minha vez. Tá ótimo, obrigada então, Mário. Aí agora é a Tercília que queria fazer uma colocação, ela fechou a mãozinha dela, então acho que encerrou aqui. Então vamos lá, Ronaldo? Eu deixo para falar depois. Então tá bom. Tá bom, Tercília. Então, Ronaldo, chegou a sua vez. Saiu, Ronaldo. Ronaldo? Oi? Ele tá... Oi? Alô? Câmbio. Oi, tudo bem, Ronaldo? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Acho que nós falamos um pouco disso na semana passada, né? Que a questão do home office ela está muito ligada com o modelo de negócio, né? Eu, atuando na área comercial há praticamente 20 anos, a primeira experiência com home office foi em 2002. Eu não sei quem foi que falou de Joinville aí, foi justamente numa empresa aí de Joinville, que era a extinta Logocenter. Para nós, mesmo profissionais de TI que atuam na área comercial, a questão do home office, a gente meio que vive em home office quando vive dentro de hotel. A gente faz muita coisa remoto, né? Acho que a palavra não seria bem home office, né? Acho que tem alguém que colocou aí anteriormente que a palavra correta seria trabalho remoto, né? Ou serviço remoto. Eu acho que tem muito da questão da tua personalidade, né? Tem pessoas que eu acho que eu não lembro qual o nome, acho que tem uma arquiteta que falou agora há pouco que ela teria dificuldade de trabalhar por conta de se dispersar, né? Eu acho que isso é muito pessoal. Eu funciono muito remoto, eu dou muito certo trabalhando sozinho, né? E porque a minha atividade me permite isso, né? Mesmo quando eu não estou remoto,
eu arrumo um jeito, até por uma questão de fazer networking, de viver de fazer networking. Só na semana passada eu já fui em 2 eventos, um evento da Amazon e um evento da Divel. Então, a gente não tem esse problema. Eu acho que a questão do home office está totalmente ligada com o modelo de negócio. Tem coisas que funcionam muito bem e tem coisas que não funcionam muito bem. Na semana passada, acho que foi até o Orvati que falou sobre a questão da disciplina. Para o home office dar certo, para a sua atividade remota dar certo, você tem que ter uma atividade, uma disciplina oriental, nipônica, porque imagina eu tenho um filho de 15 e uma menina de 20. E às vezes eu estou no quarto ao lado e o apocalipse está do meu lado aqui, os dois estão se matando. Em que momento que eu vou me abster de não ser pai, e ir lá separar uma briga, ou ir lá e, como disse o colega, né, que a máquina está batendo, eu tenho que parar para pegar a máquina. Então, eu acho que está muito ligado com a sua autodisciplina e com a sua atividade profissional, né? Tem até um colega que falou, não teria como um motorista de ônibus trabalhar em home office, senão nós não teríamos. Talvez um dia, né, com os carros autônomos, a gente chegue lá, mas ainda tem um caminho grande aí. Eu não tenho muito para falar sobre isso, não. Eu sou um defensor ferrenho, né? Eu desde 2002, né, eu vejo que, até um colega aqui colocou agora que na empresa que ele trabalhava, isso era quase uma blasfêmia, né, uma heresia. Eu vejo que a questão cultural das companhias também, ela é muito forte ainda, né? Eu vejo isso nas empresas alemãs, né? Tanto a Logocenter, quando eu trabalhei, quanto a Joinville, a DataSul, ambas em Joinville, quando a Logocenter tomou essa iniciativa, eu lembro que foi uma guerra interna muito forte, que quase ninguém acreditava nesse modelo. Então, depois de fazer as experimentações, nós fomos chegando à conclusão de que, para nós, falando nós, da área comercial, nós teríamos que ficar, pelo menos, a cada 15 dias, nós tínhamos que ir ao escritório, porque é um trabalho colaborativo. Eu levanto a oportunidade no mercado, trago a oportunidade para dentro da empresa, e depois uma área de projetos, uma área de implementação vai ter que tocar um negócio. Então, até por conta do modelo de negócio, você tem um modelo extremamente colaborativo. Então, para a área de tecnologia, especificamente para a área comercial, o home office ele é fantástico. Ele é fantástico. Eu não tenho... Esses dias eu resolvi, né, fiz uma experiência e eu resolvi utilizar transporte público. Né? Eu saí da empresa que eu trabalhava, italiana, na semana passada e já estou participando de alguns processos de seleção. E eu fui numa empresa que ela fica ao lado do Shopping Morumbi. Fazia muito tempo que eu não usava transporte público. Né? Então, eu baixei no meu celular lá o aplicativo do metrô, da CPTM, lá para poder me virar. Foi uma reunião às 2h da tarde. Eu fiquei espantado, que eu saí da Serra da Cantareira, da onde eu moro, e eu cheguei no Morumbi em 42 minutos. Falei, meu Deus, eu tô morando na Europa e não sabia. Fantástico. Só que a reunião demorou o dia inteiro. Corredores de ônibus. Aí eu tive que voltar. A hora que eu peguei o meu bilhetinho ali para colocar na catraca do metrô para poder voltar, a fila para entrar estava na calçada. Atravessei e peguei um Uber. Quer dizer, funciona em certos horários. Então, assim, aí você dá mais valor ainda à questão de você poder exercer a sua atividade profissional num ambiente remoto. Então, isso realmente é fantástico. Mas se nós tivéssemos realmente um transporte público eficiente, como a gente vê em outros países, talvez o home office não teria tanta importância quando você tem um transporte público tão deficiente como nós temos. Então, assim, eu, por um lado, fiquei surpreso de chegar tão rápido do outro extremo da cidade. É claro que você faz uma série de conexões aí, mas isso é algo de menos. Só que eu voltei e tive que voltar de Uber porque eu não consegui voltar para a minha casa da mesma forma que eu tinha ido, né? Mas eu, como profissional, eu defendo ferrenhamente o modelo de home office. Ele tem... Até porque nós da área comercial, nós somos medidos
somos medidos por resultados, né? Estando remoto ou não estando remoto, eu preciso entregar o meu número. Mas eu, particularmente, funciono muito bem exercendo a minha atividade de forma remota. Obrigada, Ronaldo. Obrigado Agora a você. vai entrar a Alessandra. Alessandra? Alessandra? Oi, gente, boa noite. Tudo bem, Alessandra? Tudo ótimo. Primeiro eu queria dizer que tô achando ótima mesmo essa discussão. E queria começar aqui compartilhando também um pouco da minha experiência. Eu também devo somar aí cerca de 10 anos de trabalho remoto, mas eu acho que a experiência que eu acho mais interessante é essa mais atual, que eu tenho dentro das Nações Unidas. Dentro nessa experiência, eu acho que o mais importante, independente, eu vou daqui a pouco dar detalhes e exemplos para ilustrar o que eu quero dizer, mas acho que o mais importante é a gente entender que tudo isso são exemplos de uma forma de uma mudança na forma de entender, enxergar ou definir o que é trabalho, né? Recentemente eu escutei uma reflexão que dizia que o nosso principal desafio no futuro, né, quando a gente vê uma série de futuristas, pessoas tentando antecipar quais serão os nossos, quais são as nossas tendências e para onde que a gente tem que prestar atenção. E, na verdade, que o nosso principal desafio é que a tecnologia, ela tem nos deixado cada vez mais eficientes. Então, a gente tem sido capaz de fazer cada vez mais em menos tempo, e a gente não está sabendo o que fazer com isso. Então, se a gente avaliar, a tecnologia nos liberou, hoje nós somos capazes de fazer em 8 horas o que antes fazíamos em talvez 16, porque a gente, enfim, com computador, só para dar um exemplo simples, o que antes a gente demorava numa máquina de datilografia para escrever, o que hoje a gente faz com o computador na edição de textos. Então, hoje nós somos muito, muito, muito mais produtivos do que éramos antes, e ao invés da gente usar, e aí lembrando da reflexão do Domênico, né, que o colega comentou, então ao invés da gente usar esse tempo que nos sobra de forma positiva, ou seja, de forma que nos acrescente experiências prazerosas, né, a gente resolveu encher esse tempo com mais trabalho. Então, e que essa sim, na minha opinião, é a razão ou a origem de uma série de doenças mentais que a gente tem nesse mundo moderno e que terá ainda mais no futuro, fora todos os problemas, os impactos que a gente está causando para o meio ambiente. Então, na verdade, o que eu acho é que essa é a discussão mais importante que a gente tem que ter por trás disso tudo, e aí eu lembro da fala do colega quando ele disse: quando eu estou fazendo o meu trabalho remoto e a máquina de lavar eu acho que a gente não tem que se sentir culpado por parar e ir lá e tirar a roupa da máquina, porque na verdade a gente tem que tentar fazer uma mudança desse mindset de horas que eu dedico ao trabalho e muito mais ao quanto eu consigo produzir com qualidade, né? Então, desculpa se eu me alonguei muito, só falei que eu ia dar aqui alguns exemplos práticos, que eu acho que também às vezes são importantes para ilustrar. Eu trabalho nas Nações Unidas, um aspecto interessante é que nós não temos, nós somos muito estimulados também a fazer trabalho remoto, mas somos estimulados, não existe uma obrigatoriedade para que se faça, existe todo o entendimento de que existem pessoas que não conseguem fazer, aí vem o exemplo das pessoas que têm filho em casa, que têm dificuldades que não têm internet em casa, que moram numa região com dificuldades para isso. Então, na verdade, existe uma liberdade para que a pessoa escolha ou não fazer o trabalho remoto, mas que ela é muito, muito estimulada a fazer pelo menos
um dia de trabalho remoto durante a semana. E uma característica muito importante é que a gente trabalha muito em rede, pensando nessa coisa da mudança do formato de trabalho. Então, às vezes, um pagamento de uma fatura, eu começo aqui no Brasil, mas o processamento dele é feito no meu centro de serviços que está lá em Bangkok. Então, assim, eu às vezes vou precisar me conectar ou conversar com essas pessoas lá onde elas estão para resolver alguma dificuldade, para entender algum fluxo. Isso vai acontecer nos horários mais malucos, né, por conta do fuso horário. E aí isso ajuda muito, talvez, a gente fazer essa ruptura desse entendimento, ou desse pensamento das 8 horas seguidas, né. Nosso trabalho acaba acontecendo de uma forma mais fluida durante o nosso dia. O desafio de novo, não deixar isso tomar conta do seu dia, da sua vida pessoal, e você só fazer, e você dedicar horas demais a isso, né? Então, e o outro desafio é, como gestor, você garantir momentos de integração para a equipe, que eu acho que também são muito importantes. Gente, eu acho que é isso. Enfim, tem uma série de outras coisas que eu acho que seriam muito legais falar, mas eu não quero sequestrar a fala mais do que eu já fiz até aqui. Muito obrigada. Obrigada, Alessandra. Agora eu vou colocar o Mário. Mário, tá para você agora. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, acho que muita coisa que eu ia falar já foi dita aí pela Alessandra e por outras pessoas, só vou dar uma reforçada em alguns pontos, né? Primeiro, em relação ao termo home office, né? Que na América Latina o pessoal usa muito a expressão teletrabalho, né? E acho que até na legislação brasileira o pessoal tem utilizado o teletrabalho para fazer as leis vinculadas a esse tipo de serviço, né? Não sei se evoluiu, mas há alguns anos o pessoal tem usado muito esse termo. Outra coisa que eu vi bastante todo mundo falando é que o home office funciona muito bem para determinados tipos de atividade, né? E a gente, obviamente, sabidamente, tem outros tipos de trabalho que nunca vão poder ser dessa natureza. Por exemplo, eu trabalho numa editora atualmente, e a gente tem um setor logístico que isso nunca vai poder ser convertido em home office, né? Porque demanda manuseio dos livros, separação e tudo mais, né? Talvez um dia, quando a gente chegar a um nível de automação, como tem a Amazon em alguns centros de distribuição, que é tudo robotizado, talvez a gente consiga, né? Mas ainda não, aqui pelo menos a gente não chegou nesse nível. Então, tem que ter bem essa separação. Boa parte da minha vida, eu trabalhei com equipes geograficamente distribuídas, né? Então, tinha equipe Rio, São Paulo, distribuída pela América Latina, né? Na época eu trabalhava em banco, e com implantação de sistemas bancários. Então, a gente trabalhava muito nesse modelo, né? E aí eu estou falando de Uruguai, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, República Dominicana. A gente tinha fornecedores que ajudavam a gente na Índia, então a gente tinha essa complexidade, né, de várias culturas, vários idiomas. E uma coisa que era muito importante nesse trabalho remoto, né, era a questão de estabelecer uma linguagem comum no projeto ou na equipe que a gente estava, né? Independente do idioma, porque por mais que você domine o idioma, você tem termos localizados ou termos específicos de um cliente ou de uma determinada plataforma. Então, era muito importante no início de cada operação ou de cada projeto a gente estabelecer uma linguagem comum entre todos os membros da equipe e documentar isso para que a gente pudesse ter uma facilidade, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A outra coisa é estabelecer essa base de conhecimento facilmente acessível para que também todos, numa rotatividade de equipe, possam tomar conhecimento da cultura do projeto ou da operação. Então, isso tudo, linguagem comum e base de conhecimento são 2 pontos essenciais no trabalho remoto em equipe, né? Outra coisa que é muito importante, quando você está trabalhando em um projeto, é você estabelecer muito bem as entregas, né? Aí, falando nos termos de projeto,
ter uma WBS muito bem estruturada, muito bem documentada, com os termos de aceite de cada item, né, de cada work package, para que a gente possa atribuir isso às pessoas e elas saberem exatamente o que tem que entregar e quando entregar, né? Então, isso é essencial. Então, você precisa ter muito bem definidas as entregas de cada membro da equipe. E quando a gente está falando de uma operação, né, porque você também pode estar trabalhando remotamente com uma operação, não necessariamente projeto, você tem muito bem, presencialmente os processos já precisam ser definidos, remotamente eles precisam ser muito mais detalhados e muito mais bem controlados, né, com indicadores e tudo mais. Então, esses são 2 pontos muito importantes também, né, são essenciais no trabalho remoto. O trabalho remoto tem esses pontos que também já foram colocados, da descentralização, né, que facilita o deslocamento na cidade, evita de eu ter que ficar me deslocando, então eu ganho determinado tempo, né, da minha vida para isso, mas vai mais além. Isso tem um impacto que você descentraliza não só dentro da tua cidade, mas, como eu comentei, centraliza em estados e em outros países. Então, isso causa uma movimentação financeira que você pode baratear o teu custo do projeto, da tua operação, como a gente vê em muitos casos, provavelmente o centro de serviço que a Alessandra comentou em Bangkok, deve ser muito provavelmente pelo custo que esse pessoal representa, né? Obviamente, como a gente vê muitos serviços que eu faço hoje na Índia, né, de conversão dos nossos livros em EPUBs, a gente manda isso para lá. Então, você acaba tirando o dinheiro, né, de uma determinada região, de onde está a tua operação, e levando para outro lugar, né? Então, você tem esse impacto econômico na comunidade. Eu estou falando aqui meio fora de ordem, eu tenho alguns tópicos. Tem a outra questão da tecnologia, né? Porque como a gente está aqui nessa plataforma, conversando todo mundo junto, gravando, fazendo comentário, mas além disso tem a questão da segurança, né? Então, se a gente vai trabalhar remoto, algumas pessoas, vou trabalhar no cybercafé, vou entrar numa Starbucks aí para trabalhar de lá, mas isso implica em segurança. Você está levando conhecimento, você está levando informação sensível da tua empresa, do teu projeto, né, para uma rede aberta, escancarada, sem segurança nenhuma, onde há muita preocupação em roubo, né, de acesso. Então, a questão da segurança, ela se impõe quando você vai trabalhar remoto, né? VPN, ter os antivírus, trabalhar com uma segurança maior do que o normal, porque quando você está trabalhando local na empresa, você está numa rede local protegida, né? A gente tem também, obviamente, a questão da produtividade, né? Que tem pontos positivos e negativos. Por exemplo, quando a gente estava trabalhando em alguns projetos com o pessoal da Índia, então a gente fazia a implantação aqui, a análise de negócios junto aos clientes na América Latina e mandava para a fábrica de software lá na Índia. Então a gente ganhava o dia, né, porque a gente fazia todo um trabalho durante o dia e quando a gente terminava, a gente encaminhava para outro fuso horário, eles trabalhavam a nossa noite inteira, né, e quando a gente voltava para trabalhar no dia seguinte, as entregas já estavam lá corrigidas ou... Sumiu o Mário. Mário? Numerado, você está com todo mundo junto. Só pode subir um pouquinho, viu, Mário? Aonde que cortou? Cortou quando você falou que voltava no dia seguinte com o pessoal da Índia e estava tudo corrigido. Sim, então a gente ganha produtividade nesse sentido, né? Porque você trabalhava 24 horas praticamente, né? Você tinha que ir trabalhando direto. Até a gente usa um termo que é follow the sun, né? Então você vai trabalhando sempre seguindo o sol. Mas quando você está trabalhando localmente, comparado ao ambiente remoto, você tem uma perda de produtividade, né? Isso é natural. Principalmente quando você está trabalhando com equipes maiores, porque o gap de comunicação, às vezes, para você resolver uma dúvida rápida, acaba demorando um pouco mais. Por isso que te obriga a especificar, a detalhar muito mais as coisas antes para minimizar essa necessidade de interação. Tem a questão da integração das equipes, que também é um ponto muito sensível, que quando a gente fica trabalhando remoto não tem. Muitos problemas eu resolvi tomando cerveja com os clientes, fazendo eles ficarem um pouco altos para eles abrirem o bico
contando as verdades que eles nunca contavam no trabalho. Então, quando você não está próximo, não tem esse relacionamento, você perde um pouco disso, né? Essa parte da empatia. E, atualmente, lá na editora, no GEM, a gente está tentando ampliar o trabalho remoto. Eu, por exemplo, às sextas-feiras, trabalho remoto, né? Oficialmente, mas muitas das vezes eu acabo indo para a empresa porque a produtividade aumenta, porque a gente está com alguns projetos mais críticos acontecendo. Mas a gente tem essa experiência. Então, muitas pessoas, por exemplo, de atendimento, de marketing, a gente está colocando para trabalhar remoto direto. Tem um cara da minha equipe que eu estou fazendo um piloto, que ele está trabalhando a semana toda remoto, que trabalha com plataformas digitais. Então, a gente tem indicadores de medição com as entregas e dos processos, né, para ver se não estão caindo em relação ao que a gente tinha antes. Então, esses são, acho que, os pontos mais relevantes disso. Depois eu posso publicar alguns artigos que eu escrevi sobre equipes geograficamente distribuídas, né, que foram apresentados no I3E, que foram no PMI, América Latina. Depois eu boto aí para vocês darem uma olhada com mais detalhes, senão eu vou ficar aqui dominando a apresentação. Mário, obrigada. Compartilha com a gente, sim. Eu acho que é interessante toda a fonte de informação, nos ajuda a montar uma visão mais globalizada. Obrigada, viu? Legal. Alfred. Oi, o Edmilson acho que está com a mão levantada antes, né? Não, você, mas... Não? Ah, tá bom. Na verdade, assim, eu queria até fica difícil falar complementar, né? Eu acho que esse grupo aqui é fantástico. Realmente, cada um traz uma experiência de vida, experiência de verdade, pontos de vista diferentes. Eu acho que, assim, para nós aqui no Brasil, existe algo que ainda, assim, joga um pouco contra o trabalho remoto. Obviamente, tem a maturidade das empresas que eu acho que ajuda, e, por outro lado, as nossas leis trabalhistas, elas não ajudam tanto, né? Elas tentam bloquear um pouco isso. Isso é um pouco difícil, né? Entra a lei, entra a reforma, sai a reforma, pouco avanço se faz nisso, realmente pouco avanço. Porque as empresas ainda têm um pouco de receio de colocar todos os níveis da empresa trabalhando remotamente, né? Então, para você poder fazer um trabalho remoto, você precisa ter um certo nível, seu nível de confiança e tudo mais. Existem exceções? Sim, existem exceções, mas baseados na lei, eu acho que a gente ainda não tem todo aquele apoio que a gente precisaria para deslanchar com isso, né? Realmente, Oi. Naquele evento Blue Talks lá, teve um professor da GV que ele está num projeto para regularizar isso. Ele fez esse comentário lá publicamente para tentar trazer uma organização um pouco melhor para esse trabalho remoto ou jornada flexível. Então, há um olhar sobre isso, mas concordo com você, é muito lento. É muito lento, porque, assim, é uma iniciativa que é uma iniciativa ainda muito incipiente. Então, assim, não tem o governo em si que devia encabeçar isso, arregaçar as mangas, falar assim, pessoal, vamos embora, vamos modernizar, vamos tentar ajudar as empresas. Ele não tem essa iniciativa, ele não pensa nisso. Aqui se fala um pouco de produtividade, né? Como medir a produtividade? Eu acho que medir a produtividade, a gente mede como se a gente estivesse no escritório. Você tem metas, você tem que alcançar aquelas metas. Se você alcançou suas metas, fez o que você tinha que fazer num tempo menor, está aí a sua produtividade. A produtividade é essa diferença de tempo, quanto você demoraria para fazer normalmente e quanto você demorou para fazer em casa. Então, a produtividade, quais são os indicadores, os KPIs para a gente medir isso? É o próprio sistema de avaliação que cada empresa tem. É aquilo lá, olha, você precisa me entregar isso aqui. Precisa me entregar isso aqui em agosto. Se você vai viajar, vai sair de férias, vai ficar na praia, vai executar por lá, ou por onde você vai executar, mas me entregar isso aqui em agosto, é o que nós combinamos. O que é combinado não é caro. Então, acho que uma maneira de você medir a produtividade é essa. E aí vai também, de novo, da maturidade da empresa e do sistema de avaliação. Você não pode simplesmente implementar
o home office ou liberar o home office dentro de uma empresa se você não tiver toda essa estrutura que permita realmente você manter o controle das coisas, né? Porque senão vira baderna, né? Não é o caos, né? Não é isso que você Exatamente. Não é o caos. Exatamente. É o limite. Então, onde Exatamente. você pode chegar. Né? E uma coisa importante que você colocou, e vários colocaram, o último, anterior a você foi o Mário, o que se espera realmente que seja entregue. Essa clareza é fundamental. Senão, realmente, vira uma bagunça e aí você tem um nível de insatisfação bem maior. E aí a gente acaba andando para trás, né? Bom, enfim, mas de novo, né? É um tema muito bacana, é um tema legal, é bacana escutar a experiência de todo mundo. Eu sou super a favor de home office, gosto de fazer home office, preciso ir no escritório para falar com pessoas, porque também gosto de falar, ter contato com as pessoas, mas em contrapartida, teve um colega que compartilhou, falou assim, eu faço praticamente tudo de casa, eu faço um networking e tudo mais, e eu trabalhei 2 anos como consultor e realmente acabei praticando isso, né? Então você realmente faz o networking de casa, marca o almoço, sai, volta para casa, continua trabalhando o que você tinha que fazer, enfim, é uma disciplina, é um amadurecimento, e eu acho que mais tempo, menos tempo, para nós isso vai ser inevitável. Principalmente nos grandes centros, até para, como foi comentado, né, liberar o tráfego, liberar a gente no trânsito. Precisamos fazer isso urgentemente. E cidades como São Paulo, que o transporte público é lamentável, é lamentável em horário do rush, porque, pela experiência do nosso colega, no horário um pouco fora do rush, ele se sentiu na Europa, mas o nosso transporte público é tão ruim que o que mais eu vejo na Marginal são carros com uma única pessoa. Né? Pelo menos 80% dos carros tem uma pessoa dentro do carro. Se tivesse o transporte solidário, carona e tudo mais, ajudaria muito, mas isso está muito longe ainda da nossa cultura, da nossa possibilidade de fazer. Enfim, é um tema muito amplo para a gente poder discutir. Muito bacana discutir com esse grupo. Obrigada, Alfred. Agora eu vou colocar o Edmilson. Finalmente chegou o seu momento, Edmilson. Ed? Ele levantou. Oi, Ed. Oi. Tô ouvindo? Estou ouvindo. Vamos lá. Bom, eu sou o último, então... Não é o último, não. Passei até a meia-noite. Não, tem a Sádilo e o Orvati ainda. Nossa. Bom, vamos lá. Ouvindo aí, eu penso o seguinte, o principal tópico que hoje se fala em home office, trabalho remoto, é uma questão de qualidade de vida, de a gente buscar muito mais qualidade de vida para as pessoas, né? Tanto é que várias empresas abrem as portas para você levar o seu cachorro, o seu filho. E as experiências que eu vivi em questão de home office e não home office. Eu morava em Santo André, trabalhava na Paulista, acordava todo dia às 5 horas da manhã, retornava para casa às 10 horas da noite. Quer dizer, como que você vai viver com seu filho, ver a sua esposa, chegar em casa contente, você chega arrebentado, né? Você não tem pique para mais nada aí. Entretanto, essa é uma situação que acontece em determinadas cidades, como São Paulo. Antes, nós morávamos em Taubaté, uma cidade de 350 mil habitantes, onde eu demorava 15 minutos para atravessar a cidade de bike. Então, eu tinha condições de almoçar em casa, eu saía do trabalho 6 horas da tarde, 6h15, 6h20 eu estava em casa. Então, você tem uma qualidade de vida muito mais ampla com essas questões todas. O que eu vejo também é que há uma mudança
cultural na maneira de trabalho das pessoas. Nós aqui, né, os sêniors, nós viemos assim de um modelo de trabalho, né, diferenciado. Esses jovens, eles estão vindo com outros modelos. E eu vejo várias empresas, eu acompanho muito, vou em muitos eventos de startups, dessas novas culturas, mas eu vejo muitas empresas se adaptando a isso. Né? Recentemente, eu estava num treinamento de Design Thinking, numa certa instituição financeira aí, né, de cor vermelha, e o que eles fizeram? Eles tinham uma laje e eles diminuíram essa laje em 50%, abriram mão dessa laje e optaram para os funcionários trabalharem 50% home office, uma semana home office e uma semana na empresa. Então, hoje eu penso, né, em exemplo de economia corporativa, né? Se eu não tenho, muitas vezes eu não tenho um capital hoje para investir em uma sala ampla para colocar 100 funcionários trabalhando para a minha empresa. Então, hoje eu tenho condições, eu não, né? Minha empresa não, mas eu digo mercado corporativo. Eu tenho condições de ter uma empresa com 100 funcionários atuando dentro de uma sala num co-work, né, e competindo aí com empresas gigantescas. E antes eu não poderia ter isso. Então, esse trabalho remoto facilita, eu acho que gerou economia para as empresas e ampliou muito mais o leque de trabalho. O rapaz que trabalha comigo, né, que ele faz a minha parte de profissional de marketing, que ele cuida da minha página, do meu Facebook, eu estava conversando com ele hoje e nós começamos a bater papo, quer dizer, ele trabalha da casa dele, ele atende, ele está com 40 clientes, inclusive clientes, hoje ele está na Bahia, ele foi participar de um evento na Bahia e ele continua atendendo todo mundo e ele atende pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto, em Porto Alegre. Quer dizer, como que essa pessoa ela aumentou o ticket de trabalho dela, né, o ticket financeiro dela, porque hoje ela consegue atender muito mais pessoas do que se ela estivesse trabalhando numa empresa. Se ela estivesse trabalhando numa empresa hoje, ela estaria ganhando aí 3, 4, 5 mil reais. Hoje ele tira acima de 10 a 20 trabalhando remotamente. Então eu vejo que empreendedor, né? Então eu vejo que é muito essa questão de cultura. Esse novo modelo de trabalho está vindo com esses jovens e eu sou extremamente adepto, trabalho em casa, como a Tercília falou, né? Ela falou, porque eu me sinto solitária. Só que hoje nós temos que medir, X pessoas por cento vão se sentir solitária. Tá, e o volume de pessoas que se sentem aí com depressão, por causa de toda essa loucura que nós temos aqui em São Paulo, de trânsito, de trabalho, de perca de tempo. Então, é uma balança que eu acho que vai ser bem fora de equilíbrio aí, se for pegar esses números. Obrigada, Ed. Até vou ler aqui o desafio. A Ana Paula está colocando que o desafio será chegar a um denominador comum que beneficie cidade, qualidade de vida do funcionário, descentralização do trabalho e aumento da produtividade. Fica a provocação aí para a gente pensar. Obrigada, Ed. Agora eu vou colocar a Sádila. Oi, Sádila. Sádila? Oi, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos, sim. Tudo bem? Tudo bem. Desculpa meu atraso, tá? Eu tive um compromisso antes e acabou atrasando um pouco mais. Até cheguei a falar para a Tânia que
Perdão. Não, até invadimos aqui o nosso horário, eu sei que a gente... Mas acho que a discussão está muito boa, né? Então... Tá, e eu também não vou estender muito, tá? Porque eu peguei algumas observações finais, eu acredito que muito do que vocês já colocaram, e o pessoal no início, eu também tenho essa mesma consideração. O que eu posso, talvez, colocar um incremento, né? Eu não sei se isso já foi colocado por algum participante, na nossa empresa, na Agrex, né, uma empresa de agronegócio, mas essa situação que eu vou comentar, ela não se restringe ao segmento. Eu vejo que ela está mais ligada à realidade, principalmente quando nós estamos falando de times muito operacionais. Vou dar um exemplo como a área de tecnologia, que é a que eu sou responsável, né? Nós temos dentro da estrutura de tecnologia processos de projetos, como foi citado, processos operacionais, dia a dia, sustentação, projetos de inovação, que não são projetos que, a priori, você tem ali toda uma janela estruturada, são projetos que você precisa de um tempo maior de planejamento, de dedicação e de presença, né? E o que a gente tem sentido, eu principalmente, quando eu observo o time todo de tecnologia, é que o pessoal consegue sim fazer um ótimo trabalho remotamente, tem o comprometimento, eles se sentem bem, a empresa não perde nos entregáveis, mas existe uma lacuna que é aquela aquisição da vivência, da experiência do dia a dia, de você estar do lado de profissionais mais sêniores, de profissionais mais experientes, de profissionais que podem compartilhar com você um know-how que a pessoa isolada, seja ela na casa dela ou qualquer outro lugar que ela estiver trabalhando, dificilmente ela vai vivenciar. Então, nós já temos um desafio constante de conseguir preparar essas pessoas para que elas tenham pensamentos e atitudes muito além do operacional, muito além do arroz com feijão, né? Antecipe, faça previsão, faça predição, seja mais estratégico, trabalhe no mínimo no tático, e é muito difícil, dependendo da formação da pessoa, dependendo da performance, dependendo do potencial, acho que a palavra melhor é essa, dependendo da formação e do potencial da pessoa, se ela não tiver essa vivência de como estar em um momento estratégico, como se portar naquele momento, como entender o processo do outro lado de uma outra área, ela estando remota, o sentimento que eu tenho é que as pessoas têm mais dificuldades para se evoluir. Eu não sei se esse ponto foi colocado, não sei se vocês concordam, mas a realidade que nós vivenciamos hoje, o trabalho remoto, ele é muito produtivo quando ele está restringido ao operacional. Quando a gente entra na camada tática e estratégica, nós temos uma deficiente entrega, ou uma deficiente absorção. Tá bom. Obrigada, Sádila. Posso fazer uma observação, Márcia? Pode. Então, Só porque tem um empate, a gente já invadiu bem o nosso... Não, bem rápido. Eu acho que essa observação que a Sádila fez é perfeita. A maior preocupação, por exemplo, como, né, quando o Mário Canedo falou a respeito dos contatos dele, da rede que ele tem internacional, que era preciso ter uma base única de linguagem, de comunicação, é a comunicação. Desculpa. Já é difícil a comunicação funcionar bem com pessoas ao teu lado, uma olhando no olho da outra, e que, sei lá, da cada falha de comunicação, eu não entendi o que você disse, ou interpreta da maneira que lhe convém. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria observar é que o gestor tem que ser muito hábil.
para ele conseguir que as metas sejam batidas, sejam realizadas, ele tem que ter uma habilidade de apresentar a coisa de uma forma bastante objetiva. Não concordo com sedução, nem manipulação, nada disso. Tem que ser uma liderança de fato, não só de efeito, né? E porque o efeito logo passa. E outra coisa também que eu quero observar sobre o trabalho remoto, que acho que foi o Alfred que falou, é que realmente quem sai ganhando mais com essa história são as empresas que reduzem os seus espaços, gastam menos energia elétrica, tem, sei lá, casos de empresas que possuem restaurante no local também diminui o número de refeições, etc. Tal. E reduz também os benefícios de, sei lá, transporte e uma série de coisas. É muito delicado, é um tema delicado, ainda mais num país onde a legislação trabalhista ela é antiguíssima, é caquética, e com esses acertos que fizeram ultimamente, quem vai sair realmente perdendo é o empregado. E a última observação é que eu acho que, eu discordo um pouco da Sadila, que o trabalho remoto pode ser feito pelo povo operacional. Tem alguns operacionais que devem fazer o trabalho remoto. Outros têm que continuar no local, fazendo coisas, porque são as pessoas que fazem as coisas com as mãos, vamos dizer, e eles têm que estar presentes no local de trabalho. E eu acho que, a um nível estratégico e tático, só vai funcionar com pessoas responsáveis e conscientes. Quer dizer, tem que trabalhar no nível que é aquele da consciência, da responsabilidade, da empatia, porque se não houver, não vai haver integração nem interação entre as pessoas. E olha que eu sou a favor, hein? É isso. Obrigada mesmo. Agora o último da fila é o Orvati. Orvati, pode entrar. E vai ser rápido, pode ficar sossegada. Boa noite, pessoal. Eu assim, o que o Ronaldo falou realmente é verdade. Eu já participei bastante de trabalho remoto. Você tem que ter uma disciplina. Concordo com o que a Tercília falou, eu ia justamente comentar isso daí com relação a você ter um gestor que entenda, que compreenda, mas também eu mesmo tinha a sensibilidade de saber se eu podia ficar em casa ou não, se eu podia trabalhar remoto ou não. Tinha vezes que eu queria ficar em casa, frio, falei, pô, hoje é um dia ótimo para ficar em casa, mas não, eu tinha que ir porque tinha que fazer levantamento, entrevistas, reuniões, dependia de alguma informação que realmente tinha que pegar em loco. Então isso daí realmente existe realmente uma autodisciplina, você tem que ter isso. A Alessandra comentou, ou foi a Ana Paula que comentou com relação a ter que tirar a roupa da máquina de lavar. Eu ficava aqui em casa, a esposa sabia que eu estava em casa, eu falava, estou trabalhando, faz conta que eu estou lá no escritório. Mas de vez em quando vinha, pô, você pode me ajudar nisso daqui? Pega isso daqui, pega aquilo lá, porque você está em casa, você acaba saindo. Ou de repente até o vizinho bate, pô, olha, precisou disso daqui, você vai perder 5, 10 minutos. É como se você hoje tivesse, mesmo no seu escritório, que de repente você chega e você fala, meu Deus do céu, eu preciso sair 5 minutos, tomar um café fora daqui. Quem que já não fez isso? Quem às vezes não chega realmente precisa, pô, preciso 5 minutos, preciso tomar um café. E sai do ambiente, vai, respira um pouquinho e volta. Então tudo isso daí realmente, na minha opinião, gestor é muito importante, a empresa tem que estar realmente com a mente aberta, mas a própria pessoa tem que estar muito consciente daquilo que tem que ser feito, que tem que ser entregue. A última que eu trabalhei, o dono não gostava de trabalho home. Eu fiz várias vezes, que tinha momento que falava, olha, não necessito levantar mais nada, eu preciso de silêncio e sossego para poder fazer o que eu preciso fazer agora, o que eu preciso montar, a especificação, o fluxo, seja lá o que for, eu preciso de silêncio. Ficava 1, 2 dias em casa aqui, sozinho, na boa, realmente largando o chinelo e
chegava lá e entregava. Então tem que ter uma disciplina, uma boa gestão para saber se realmente a pessoa está ou não, e não tem como, é treinar esse pessoal e vamos que vamos. Não vou. Eu encerrei por aqui. Bom, obrigada, Orvati. Gente, eu queria falar assim, foi muito, 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 muito bom. Foi assim, uma honra ter ouvido tantas opiniões diversas. Isso faz ter certeza de que essas pessoas que estão aqui realmente são muito, muito especiais. O grupo como um todo, né? Eu percebo que essa discussão ela é rica e tem várias abordagens, vários aspectos. Eu vou deixar uma proposta aqui da gente continuar, montar um subgrupo, onde a gente pode medir, como a Ana Paula falou. Eu acho que a gente tem potencial para buscar algumas petições, e aí disso resultar em trabalhos que podem nos ajudar a viver essa situação de uma maneira melhor, né? Então, o que vocês acham dessa ideia? Eu acho que pode ser feito um estudo disso. A preocupação da Ana Paula foi muito, muito consistente, o Mário Caneda também tem. Eu vou lançar essa ideia, se vocês acharem que vale a pena, a gente se conecta nisso. Deixa isso aí aberto para a gente votar ou decidir lá pelo WhatsApp, tá bom? Legal. Bacana. Então tá bom, eu vou interromper a gravação, já encerrou. E olha, eu gostei muito, estou muito honrada, obrigada por todas as contribuições. Foi muito bom mesmo. Muito rico, a gente ficaria aqui horas, mas a gente precisa dar um limite nesse home office aí, gente. Precisa viver, né? Muito bom mesmo, fico muito contente também. Eu agradeço muito aí as opiniões aí, que realmente muita coisa eu queria ouvir, né, desse grupo, até para poder complementar um outro trabalho que eu faço sobre o assunto. Foi muito proveitoso mesmo. Agradeço a oportunidade e muito obrigado aí por terem acolhido o tema. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Oi. Tchau, boa noite. Brigadão. Boa noite. Semana que vem